com os trepidantes Márcio e Levi, está entrando no ar o canal Sempre Fla. Boa noite, galera. O meu nome é o Márcio, do meu, do seu, do nosso canal Sempre Fla. Venho trazendo aqui muitas notícias sobre o Clube de Regatas do Flamengo. Trago uma locomotiva cheinha de informações precisas para toda essa nação. Mas antes, peço que vocês cheguem amassando aquele sininho das notificações e dê aquele like de confiança, compartilhando os nossos conteúdos e comentando aqui embaixo os nossos vídeos. Galera, uma semana que foi de notícias extremamente interessantes, né, para o Clube de Regatas do Flamengo. Coisas positivas aconteceram e muitas outras irão acontecer ainda no percurso dessa semana. No meio da semana passada, o Flamengo foi à Colômbia e ganhou de 1-0 da equipe do Tolima no dia 29, no último jogo do Andrés Pereira, né? No último jogo do Andrés Pereira, ele veio de 4 partidas que via sendo o nosso craque do jogo, e o 1-0 com um golaço, né? Com um golaço do Andrés Pereira, que faz o Flamengo ficar com a mãozinha na outra fase, com a mão e com o pé numa outra fase da Libertadores, no jogo de volta aqui agora na quarta-feira, dia 6, com o Maracanã lotado. Vamos ter aí um público acima de 75 mil pessoas, com apoio em massa dessa nação, e a gente com certeza vamos estar carimbando aquele passaporte para uma outra fase da Libertadores, né? O jogo com o Tolima vai ser aqui no Maracanã, e o Flamengo vai ter o time totalmente aí à disposição do treinador, um time todo recuperado. Temos a ausência aí de repente do Bruno Henrique, que só pode voltar, com certeza deve voltar a jogar lá para o ano que vem, né? E também poderemos ter aí a ausência do Rodrigo Caio. Os demais jogadores todos estarão à disposição para esse jogo agora de quarta-feira contra o Tolima. É um jogo importantíssimo que o Flamengo não pode deixar de obter um grande resultado. Tem que jogar com seriedade, jogar compacto e não abdicar de atacar o tempo todo o time do Tolima, que precisamos ganhar, precisamos jogar bem, precisamos jogar para a nossa torcida, porque vai estar lá no estádio nos prestigiando com um excelente público, com a pretensão de ver esse time numa outra fase da Libertadores. Galera, e ontem o Flamengo virando a chave pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo foi com o que tinha, foi com jogadores da base, foi com um time bem modificado, foi com um time bem alternativo, o time dos alternativos, jogar com o Santos lá na Vila Belmiro. E o Flamengo também precisava de ganhar, de vencer no Campeonato Brasileiro, e o Flamengo acabou vencendo o Santos por 2-1. Um belíssimo gol do Pedro no primeiro tempo, né, por volta dos 18 minutos, e um gol do Gabigol decidindo a partida no segundo tempo. O Gabigol, que ficou no banco de reserva, entrou no segundo tempo e decidiu a partida para o nosso lado. O Flamengo ganhou de 2-1 com a base em campo no primeiro tempo, o time bem modificado. Tinha o Vitor Hugo no meio campo, que jogou um partidaço. Teve a volta do Pablo ao lado do Gustavo Henrique, que jogaram bem ali no sistema defensivo, né? Mais uma vez tivemos ali o Ayrton Lucas na lateral esquerda, né? O nosso meio campo, o Thiago, também jogou muito bem, né? Tivemos muita a movimentação do Pedro, que teve ali na frente com aquela movimentação, com aquele jogo ali na área de prender o zagueiro. O ponto falho do Flamengo foi o Vitinho que nunca consegue aproveitar a oportunidade, né? E numa barca que o Flamengo vai sair aí com jogadores que tem contrato, que vão terminar no final do ano, mas que agora dia 1º, né? Dia 1º de julho, ficaram à disposição de poder assinar um pré-contrato com qualquer time, ou até rescindir o contrato do Flamengo, fazer um acerto com o Flamengo e sair. Já pode sair amanhã se quiser. Se fizer um acerto com qualquer clube amanhã, esses jogadores podem sair. Eu falo do caso do Diego Alves, do Davi Luiz, eu falo do caso de vários jogadores, do Felipe Luiz, né? De grandes jogadores, o Vitinho,
Tem jogadores aí que o Flamengo não vai contar mais, jogadores que jogaram, que tiveram aí no time de cima, que foram titulares no time de cima, mas que não deve ser mais aproveitado, né? O Vitinho, o Flamengo acena com a possibilidade de fazer uma renovação de contrato por mais 6 meses e 1 ano. Eu acho que seria um erro muito grande. O Flamengo tem uns jogadores aí que vão chegando no final de contrato, são jogadores que estão acima da idade, e a gente precisa fazer essa renovação. Essa renovação só vai ser feita se o Flamengo se livrar desses jogadores que estão no final de carreira, no final de contrato e com a idade avançada. Diego Alves, Davi Luiz, Felipe Luiz, Vitinho, Rodinei. Essas pessoas têm que sair para dar espaço para jovens jogadores chegarem. Temos aí o Vitor Hugo, que jogou muito bem no jogo de ontem, né? A gente teria há pouco tempo agora o Hugo Moura, que faria muito bem esse papel que o Diego Ribas estava fazendo. O Hugo Moura faria muito bem se tivesse ali nesse elenco. O Hugo Moura estava emprestado ao Atlético Paranaense e estava sendo o melhor jogador do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense fez uma proposta para o Flamengo e hoje o Hugo Moura é jogador do Atlético Paranaense. Então o Flamengo perde aí momentos de começar a utilizar a base por queimar essas etapas, né? Acreditar em jogadores que já estão no final de carreira e negociar jogadores da nossa base. Assim saiu o Tuller, né? Assim saiu o Vinícius Júnior, assim saiu o Paquetá, assim saiu outros grandes jogadores, né? Que a gente viu sair ali do Flamengo, que praticamente a gente não curtiu aqui, não viu jogar grande futebol no nosso time. O Tuller agora voltou para o Flamengo novamente e vamos ver se o Tuller seja aproveitado aí em alguns jogos. O Flamengo tem muitos jogadores na defesa, mas tem jogadores ali que estão fora de forma física, tem problema de contusão. Quem sabe uma hora o Tuller não vai ter a sua chance também, se não vier a ser emprestado, né? Então o Flamengo conseguiu essa vitória super importante, né? O importante é que o Flamengo avança na Copa do Brasil, né? Perdemos para o Atlético Mineiro no primeiro jogo, mas perdemos por 2-1 e temos jogo de volta no Maracanã com o apoio da nossa torcida. É possível sim, é possível o Flamengo fazer uma grande partida e conseguir uma vitória em cima do Atlético Mineiro e passar de fase, como é possível o Flamengo ganhar do Tolima também na quarta-feira, né? Dependendo de uma simples vitória para passar de fase também na Libertadores, como é possível, e a gente já está vendo esse time jogar melhor e já estamos ganhando no Campeonato Brasileiro, estamos vendo já os nossos adversários já de frente, pertinho da gente, no nosso encalço. Eles lá em cima, quando olha para trás, já consegue ver o vermelho e preto, o rubro-negro da Gávea nos pezinhos, nos calcanhares dele. Então o Flamengo, ele só depende dele mesmo. E depende também de um segundo bimestre agora, do julho, agora que começou agora, até o mês de novembro, mudar totalmente o rótulo desse time, que era um time que só empatava, que só perdia, um time que não pegava engrenagem nunca. O time do Dorival parece um time totalmente diferente. Ele começou a fazer ali do time, né, jogadores jogando nas suas posições corretas, fazendo um feijãozinho com arroz, e ali ele vai conhecendo aquele elenco. O Dorival não é bobo, conhece ali vários jogadores dali do Flamengo, ele bota quem é lateral direito, quem é lateral esquerdo, faz a sua zaga, faz o seu meio campo, dá confiabilidade de jogadores, botou novamente o Marinho para jogar, o Marinho está empolgado, o Marinho tem rendido, tem jogado bem, assim como o Pedro também já faz a sua 4ª partida consecutiva, é um cara que vem fazendo gol. Então é muito importante deixar esses jogadores do banco de reserva também ali cheio de moral, com confiança, para quando entrar render. O Marinho tem rendido muito bem, é o mesmo caso do Pedro, que tem rendido muito bem. O Lázaro, quando entra muito bem. O João Gomes, quando entra no meio, também entra muito bem. O Thiago Maia tem crescido muito na partida, porque ele tem jogado, ele tem tido uma sequência, então tem melhorado bastante, né? E eu vejo também ali o Everton Ribeiro, que é imprescindível. O Everton Ribeiro às vezes fica sumido no jogo, ou às vezes até está na reserva, mas quando ele entra no jogo, ele muda totalmente a história do jogo. Ele mais uma vez contra o Santos ontem, ele fez uma excelente partida, inclusive participou da jogada do gol do Pedro, no qual ele foi no fundo e fez uma jogadinha muito bonitinha, uma jogadinha interessante de lateral direito, que ele foi bem no fundo mesmo, quase com a bola saindo, e rolou com consciência para trás, num voleio sensacional do Pedro. O Flamengo ali fazia 1-0, né? O Santos acabou empatando num gol de falta, numa falha do nosso goleiro Santos, né? Que falhou ali, mas ele
dificilmente falha, dificilmente erra. Até no jogo que ele teve uma falha, depois ele se consertou várias vezes. Ele consegue, né, passar uma segurança tremenda, sai jogando com o pé, sai jogando com a mão. As bolas todas que foi alçada na área do Flamengo, como não foi tirada pelo sistema defensivo, que estava muito bem postado com o Pablo e com o Gustavo Henrique, o Santos saía bem, né? Outra coisa que eu tenho que falar com vocês, o sistema defensivo do Flamengo melhorou bastante nessa era do Dorival Júnior. Eu vejo o Léo Pereira jogando muito bem, eu vejo o Gustavo Henrique jogando muito bem, o Pablo hoje não comprometeu, jogou muito bem, e o último jogo que o Davi Luiz e o Léo Pereira fizeram foi uma zaga perfeita. O Davi Luiz também jogou muito bem, né, nesse último jogo ao lado do Léo Pereira, e hoje e ontem o Pablo, né, e o Gustavo Henrique jogaram muito bem também. Mais uma vez, o Ayrton Lucas pelo lado esquerdo não deixa tanto espaço, ao mesmo tempo que ele avança, ele recompõe rápido e fecha o lado esquerdo, né? O Mateuzinho muito aquém ainda, né? Eu acho que o Mateuzinho no momento é reserva do Rodinei, né? E acho que mais pra frente o Rodinei não vai continuar no Flamengo. O Rodinei tem proposta para sair do Flamengo, do Internacional e de outros clubes, e tem jogadores aí que tá tendo proposta para vir pro Flamengo. Isso eu vou falar já já, de quem o Flamengo vai estar interessado, de quem o Flamengo já comprou, vai comprar, né? E as coisas estão fluindo dessa forma. O Flamengo está arrumando um belíssimo time para essa segunda etapa do ano. O importante é que não estamos fora de competição nenhuma. Estamos dentro, e no momento que estávamos mal, e no momento que estamos achacoalhados de time envelhecido, que estávamos caindo pela tabela baixa, que íamos ser rebaixados, e mesmo assim o Flamengo se ressurge das cinzas, e agora no comando do Dorival Júnior, né? Mesmo assim, com todos os problemas de atalhos que o Flamengo tem, de momentos de botar um time velho, um time cansado, um time altamente desfigurado, um time que ficou aí com vários jogadores com Covid, e mesmo assim o Flamengo achando um resultado satisfatório, como foi no meio de semana que ganhamos o Tolima fora de casa, e como foi agora o jogo de hoje pelo Campeonato Brasileiro, que ganhamos o Santos fora de casa. Estamos mais uma vez subindo na tabela no momento exato do campeonato. O time vai ser fortalecido. Daqui a 15 dias, 20 dias, vamos ter o Cebolinha, vamos ter novas contratações que eu vou falar agora para vocês de primeira mão. Mais uma contratação, hoje foi aí, todas as rádios foi noticiado, já não é mais novidade nenhuma. Arturo Vidal, o novo contratado do Flamengo, esse excelente jogador que tem 33 anos, mas que tem uma garra, que tem uma disposição de leão. É o jogador que faltava no meio campo do Flamengo. Arturo Vidal vem aí para fazer um contrato até o final de 2023, e vai ser feito aquele marketing todo na Gávea para essa semana. Fatalmente essa semana o jogador está vindo aqui para o Rio de Janeiro para fazer aquela assinatura do contrato, mas já está certo. Cebolinha, Arturo Vidal, e também outro jogador que está no radar do Flamengo, é o jogador do Zenit, né? O jogador do Zenit. Galera, eu tô falando do Wendel. O Wendel, um cabeça de área, que jogou aqui no Fluminense em 2017. Um grande jogador que se fez aqui no Fluminense, né? Um jogador que fez de 2 a 3 gols na carreira contra o Flamengo, uns gols até muito bonitos. Não tô lembrando se foi 2 gols. 2 gols com certeza eu lembro dele ter feito, né? Não sei se ele fez esse terceiro gol, mas eu acho que ele fez 2 gols na carreira contra o Flamengo. É um jogador que se destaca muito pela velocidade, pela raça, pela entrega e pela disposição. Jogadores assim vão ser abraçados pela torcida facilmente, né? E se ele vier pro Flamengo, vai agregar muito nesse meio campo. É um jogador que tem um estilo parecido com o do Gerson. É um jogador que vem com muita velocidade lá de trás, carregando, que chega muito na frente, que cai pelos lados, tem uma movimentação muito ampla, e junto com o Gabigol, que também se movimenta bastante, e com o Cebolinha pelo aquele lado esquerdo ali, pode ser as novas sensações do ataque do Flamengo, né? O jogador do Flamengo, o Wendel, é um jogador muito que se movimenta bastante, e o Cebolinha, que tem aquela velocidade, também se movimenta muito pelo lado esquerdo, junto com o Gabigol, vai dar uma liga muito importante. Lembrando que o jogador Wendel é um jogador que está no Zenit, tem contrato com o Zenit ainda, mas por causa daquele problema todo
da Croácia com a Rússia, o jogador está na iminência de não poder disputar nenhuma competição e pode ser liberado pela FIFA para assinar um pré-contrato, pelo menos com um período de 1 ano, com qualquer clube, né, fora do país. E essa brecha se abriu para o Pablo, se abriu para o Ayrton Lucas e pode se abrir também para o jogador Wendel, né, o jogador Wendel, que já assinou, já deu aval, já deu ok para a diretoria do Flamengo, e diríamos que entre Flamengo e Wendel já está tudo certo. Agora o papo agora é entre os dois clubes diretamente. Acredito que vão chegar a essa semana um acordo. Bruno Spindel tem essa semana um compromisso com o procurador, um encontro com o procurador do jogador Wendel, e deve ser daqui a 2, 3 dias, no máximo isso, o Flamengo está anunciando uma outra contratação. Eu falo do Wendel, esse cabeça de área que jogou no Fluminense, tem uma passagem grandiosa pelo Fluminense, e eu vi alguns vídeos dele. Eu sei que vídeos de jogadores são editados, mas a gente sabe, porque a gente conheceu aqui o Wendel jogou no futebol do Campeonato Carioca, e a gente sabe muito bem do potencial desse jogador. É um jogador novo ainda, é um jogador que tem qualidade, é um jogador que tem habilidade, tem potencial, e quiçá possa suprir a altura, né, a altura do Andréas Pereira, e que seja até mais feliz que o Andréas Pereira com a passagem que teve aqui no Flamengo, né, galera? Também temos aí o Flamengo também flertando com o centroavante, né? O centroavante Alex Sanches, né? Isso aí não tem nenhuma proposta ainda, não saiu nenhuma proposta, mas ventilou aí pelos ares, e onde há fumaça, há fogo, né? Lembrando que o Vidal da Inter, ex-jogador da Inter, era companheiro do Alex Sanches. O Alex Sanches tem 36 anos e também está fora dos planos da Internacional. Apesar do atleta querer continuar mais uma temporada no futebol europeu, mas vê com bons olhos uma transferência. E aí, galera, vocês acham que é viável uma contratação dessa? O jogador tem 33 anos, sempre foi artilheiro por onde passou, sempre ajudou. Também é um jogador que tem muita garra, tem muita disposição, não tem um histórico de contusão, mas é um jogador um pouquinho assim esquentadinho, mas é um jogador que ajuda muito lá no ataque e dá muito trabalho todas as defesas do time adversário. Alex Sanches tem 33 anos e está aí na iminência de ser procurado e fechar com qualquer clube do mundo ou do sul-americano, né? Seria uma boa Alex Sanches no ataque do Flamengo. Ele tem 33 anos, mas o jogador ainda está bastante atuante. Vamos falar também dessa possível contratação, a outra contratação, que essa sim, essa tem proposta e essa já está praticamente fechada, assim bem como o jogador Wendel, né? Eu vou falar do Luiz Henrique. É o Luiz Henrique que jogou aqui no Botafogo, o craque de bola do Botafogo, um dos melhores do Botafogo nos últimos 2, 3 anos. O Luiz Henrique teve uma passagem muito boa e foi vendido rapidinho para o futebol francês. Ele está no Olympique de Marseille, né? E parece que o Flamengo está repatriando esse jogador. Fez uma proposta e parece que os clubes estão se acertando. No máximo uma semana vamos ter notícia também sobre o Luiz Henrique, né? Que parece que o dono do Botafogo, esse milionário, também entrou na jogada, mas parece que a proposta do Flamengo, e me parece que o que o Flamengo ofereceu ao jogador em termos de trabalho, em termos de meta, em termos de que o Flamengo almeja, foi muito maior a proposta do Flamengo, né? Galera, então temos aí o Luiz Henrique, que é um atacante que jogou aqui no Botafogo, né? Tem um jogador, o Wendel que pode também chegar, praticamente tá fechando com o Flamengo, de falar, ó, já é do Flamengo. Aí sim, é o Cebolinha e o Vidal, né? O Vidal também é jogador do Flamengo, mas outros também estão chegando devagarzinho. Vamos falar também, né, na iminência do Felipe Luiz, com 36 anos, não vai renovar contrato no final do ano. Quiçá ele poderia até sair agora, ele poderia até assinar um pré-contrato com qualquer clube ou chegar num acordo com o Flamengo nesse momento e sair do Flamengo. O Flamengo tem aí, ó, um jogador que tá fora dos planos do River Plate. Eu falo aí do Andileri, um grande lateral esquerdo, teve em campo, o Andileri teve em campo em várias competições, em vários jogos importantes do River Plate. É um jogador a nível de seleção argentina, é um excelente lateral esquerdo, realmente é um lateral que tem um histórico de contusão, mas
por estar aí sendo procurado por vários clubes da Europa, ele não deve ter o problema de contusão dele, não deve ser tão sério assim. Porque se todos os clubes estão procurando ele, são 3, 4 clubes da Europa que estão procurando o Angileri para fazer um acerto, e o Flamengo também, outros clubes aqui no Brasil, além do Flamengo, né, estão ali de olho no Angileri, porque ele deve ser um jogador que os problemas físicos dele não vai impedir. Ele só tem 26 anos, lembrando que quando o Felipe Luiz veio pro Flamengo, o Felipe Luiz veio com 33 anos e jogou aí num grande auge. Ele fez 2 anos de jogo com bastante qualidade. Então o Angileri, se viesse agora, viria com 26 anos, jogou 10 anos mais novo que o Felipe Luiz, jogaria tranquilamente mais 3 anos com qualidade, o que ganharia muito ali o Flamengo pelo lado esquerdo, na iminência de não ficar com o Ayrton Lucas no final do ano, que o Ayrton Lucas veio por empréstimo. De repente, quem sabe, se o Flamengo pudesse contratar esse Angileri aí, não seria uma excelente contratação, né? Pelo lado direito, parece que o Flamengo não chegou a nenhum acordo com o Mendiel, e parece que o jogador vai ficar por lá, por clube da Europa lá, ou por algum outro clube sul-americano, né? Tem proposta do futebol espanhol, tem várias propostas, o excelente lateral, mas parece que o Flamengo não está chegando a nenhum acordo com esse jogador de momento, né? E o Flamengo, que tem esse jogo importantíssimo aí agora na quarta-feira pela Libertadores, tem um time se fortalecendo, né? A gente tem já um goleiro novato, né? Que é o Santos, que parece que pegou aquela camisa ali e vestiu e caiu como uma luva, um goleiro frio, um goleiro que sabe sair do gol. Agora sim podemos falar que temos goleiro, vemos uma zaga se firmando cada vez mais, como eu falei, o potencial vem aumentando, os jogadores vai criando aquela vontade de participar, aquela vontade de acertar, o grupo vai se acertando, parece que vai tendo um pouquinho mais de união, mais um pouquinho de vontade, mais um pouquinho de querer acertar e ganhar jogos. Isso que é importante. Vejo o Gustavo Henrique, quando entra, joga bem, vejo o Léo Pereira, quando entra, joga bem, o Davi Luiz tem acertado bastante, o Pablo, um excelente zagueiro também, ontem fez uma boa partida, o Rodrigo Caio no momento fora, mas teve 4 jogos seguidos, nesses 4 jogos seguidos o Rodrigo Caio foi o nosso melhor zagueiro. Espero que ele consiga se recuperar e voltar para dar qualidade também àquela defesa e dar opção dentro de campo ou no banco de reserva. É importante fazer um time bom que esteja ali jogando dentro de campo, e é importante ter opções do banco de reserva, jogadores ali altamente qualificados, altamente pilhados para poder entrar a qualquer momento. Vejo o Marinho jogando muito melhor, tendo sequência, entrando bem. Vejo o Pedro, fez a 4ª partida consecutiva, é um jogador que está sempre atento na jogada, e isso é muito importante. Às vezes entra o Lázaro, né? Agora eu vejo muito mal o Vitinho. O Flamengo não tem que dar mais 6 meses, nem um ano pro Vitinho. O Vitinho é um jogador que tem que ser negociado, tem que se dar passagem. Você viu o garoto aí, o Vitor Hugo da base, jogou com muita personalidade ontem no time de cima, fez um grande papel, e é assim que vai brotar os jogadores da base ali no time de cima. Os jogadores velhos, jogadores que estão sendo aposentados, jogadores que já deram 2, 3 anos e não mostraram qualidade, tem que dar passagem para pessoas novas, né? O Vitinho não deveria ter mais chance nenhuma. O Rodinei está tendo alguma chance, porque infelizmente o Mateuzinho não apresenta-se bem, não joga bem, não consegue se firmar como titular, é jovem, mas não tem uma qualidade técnica, não tem muita habilidade, é um jogador que nem marca muito bem e nem sabe apoiar muito bem, é um jogador que corre o tempo todo, tem um vigor físico, mas não tem a qualidade esperada. Já o Rodinei é um jogador mais cascudo, mais experiente, mais velho, mas pelo menos tem um pouco mais de habilidade, tem um pouco mais de noção de jogo, e quando vai lá na frente consegue fazer boas jogadas lá de linha de fundo, apesar de ser bem falho na marcação. E na lateral direita a gente tem isso aí mesmo, né? Vamos ver se aparece algum nome aí, algum jogador que o Flamengo possa ver no mercado. Eu tenho certeza que o clube está procurando um lateral direito, porque com um time tão bom como esse que o Flamengo está armando no momento, tem que ter um bom lateral direito. Na esquerda ainda temos o velho Felipe Luiz e o Ayrton Lucas, e temos aí na iminência de chegar um outro jogador no meio campo. Estamos acertando todo o nosso meio campo, e o ataque continua sendo um ataque muito forte, muito poderoso. Galera, vamos falar também que o Flamengo procura também um local para fazer um estádio. É mais ou menos essa história de estádio, que já é uma coisa antiga, né? O Flamengo procurou aí parece também a prefeitura, para poder fazer ali, comprar o arredal, ou seja, que vai fazer ali ali onde foi feito o estádio olímpico ali para as Olimpíadas.
obras, né? Mas parece que ali são 3 donos, tem prefeitura, tem estado, tem vários donos, tem um governo federal, então fica inviável fazer uma proposta e negociar com 3 pontas, fica muito complicado, né? O Flamengo via aquela localidade ali como uma área para fazer um estádio tão amplo como o Maracanã, mas também tem o nosso plano B, né? O nosso plano B seria ali na Barra da Tijuca, onde fica ali o Terra Encantada. Quem de nós não conheceu ou não conhece o nome do Terra Encantada, né? A gente conhece, alguns dos nossos filhos, dependendo da idade, também conheceram o Terra Encantada, aquela área bem nobre da Barra da Tijuca, muito bonita a localidade, e parece que o Flamengo ali está marcando reuniões com o dono do Terra Encantada para poder fazer uma proposta, quiçá fixar ali um preço para poder estar pagando, para começar a fazer ali toda a estrutura do nosso estádio ali para cima de 55, 60 mil pessoas, né? Porque o Flamengo não pode ficar na mercê do Maracanã com esse imbróglio todo que está acontecendo aí, inclusive no jogo do Vasco hoje, que jogou com o Sport no Maracanã, na iminência mesmo do Flamengo não querer que fosse acontecer esse jogo, e o Flamengo tem ali praticamente o mando ali do Maracanã junto com o Fluminense, né? E mesmo assim o Vasco conseguiu eliminar e pôde jogar, levar o seu jogo ali para o Maracanã. É muito engraçado. O Vasco o ano todo não consegue usar o Maracanã, que o time está sempre em decadência, joga em São Januário para 10 mil, 2 mil pessoas, 4 mil pessoas. Aí quando ele está um pouquinho crescendo lá, quando está disputando lá as primeiras colocações da 2ª divisão do Campeonato Brasileiro, né, almeja abaixar os ingressos, aí corre para o Maracanã. Engraçado. Mas será que não seria mais viável Flamengo, Vasco, Fluminense ter juntado os 3 e ter ficado com o Maracanã? Porque o Flamengo é o único time que, se sair do Maracanã, não jogar mais no Maracanã, o Maracanã acaba. Se o Vasco não jogar no Maracanã, o Maracanã não fecha. Se o Fluminense não jogar no Maracanã, o Maracanã não fecha. Se o Botafogo não jogar no Maracanã, o Maracanã não fecha. Agora, se o Flamengo não jogar mais no Maracanã, quem vai pagar as contas? Quem vai encher o estádio? Alguém enche o estádio? O Flamengo enche o estádio quando tá mal, quando tá bem, quando tá muito bem. Os jogos do Flamengo é tudo acima de 45 mil, 50 mil, 60 mil ingressos. Não é uma vez ou outra que o Flamengo bota 60 mil, 50 mil no Maracanã. São praticamente todos os jogos do Flamengo. Perdendo ou ganhando, o Flamengo enche o estádio, né? Aí o Vasco uma vez ou outra quer fazer uso do Maracanã. Eu acho muito engraçado, né? Temos que rever esse contrato que o Flamengo assinou, que se o Flamengo tem um mando de causa, se o Flamengo é aí como se fosse o dono ali dos direitos ali de uso do Maracanã junto com o Fluminense, como é que o Vasco entra numa ação mesmo sem o Flamengo querer, mesmo sem o Flamengo autorizar, mesmo sem ter feito acerto nenhum do Vasco em termos de valores com o Flamengo? Como é que o Vasco passa por cima disso tudo e joga no Maracanã? Essa é uma matéria que o meu amigo Levi vai estar falando minuciosamente na terça-feira, uma matéria mais ampla sobre esse assunto todo. Ele tem muito conhecimento nesse assunto aí e ele vai fazer uma matéria terça-feira. Aguarde a matéria do Levi sobre esse imbróglio todo do Maracanã, sobre esses contratos que o Flamengo assinou e por que o Flamengo não é respeitado. Qual é a cláusula que diz que o Flamengo não tem que ser respeitado no tocante ao Maracanã? Por que o Vasco pode jogar no Maracanã? Por que o Vasco ainda não pagou o último jogo que fez com o Cruzeiro? Por que não pagou o Flamengo ainda? E quiçá não vai pagar. O quiçá o Vasco não vai pagar e o Flamengo vai ficar com essa conta toda nas costas. Por que o Flamengo é obrigado a aceitar isso? Por que a justiça deu esse direito ao Vasco? Então é uma coisa muito estranha e meu amigo Levi vai pesquisar isso aí e vai fazer uma excelente matéria aqui para vocês postar no canal. Vai postar no canal aqui na terça-feira. Aguarde essa matéria do meu amigo Levi. Galera, espero que o Flamengo ache logo um estádio para poder fazer aí o mais rápido possível, um estádio acima de 65 mil pessoas, 70 mil pessoas, para poder se livrar desse Maracanã, porque eu acho que esse Maracanã já deu o que tinha que dar, né? Porque a diretoria do Flamengo tem que entender que o Flamengo não pode ficar à mercê, o Flamengo não pode se empequinar a time nenhum, o Flamengo tem que fazer valer o que está no contrato, tem que fazer valer o que ele assinou. Se ele é o mandatário junto com o Fluminense, joga ali quem ele quiser. Ou se não, se sujeita a pagar o que o Flamengo quer que pague. Não tem que ninguém para a justiça para poder peitar e ganhar o Flamengo. O Flamengo é um clube que parece que é muito fraco da federação.
porque não, parece que não tem pessoas de ponta lá que representam o Flamengo, né, que tem um nome, né, que tem uma moral para fazer valer os direitos do Flamengo, porque o Vasco grita, ganha do Flamengo, o Botafogo grita, ganha do Flamengo, o Fluminense tá nas costas do Flamengo esse tempo todo, até é explicado, que o Flamengo só poderia arrendar o Maracanã com um outro time colado com ele, né, que é isso que o artigo deles lá manda, né, que só poderia arrendar Maracanã 2 clubes juntos, sendo que o Flamengo, ele tem potencial, ele tem nome, ele tem dinheiro, ele tá com as custas tudo em dia, com as finanças tudo em dia. É mais fácil dar o poder pro Flamengo levar o Maracanã sozinho de que deixar com o Fluminense, com o Botafogo, com o Vasco, né? É mais credibilidade que o Flamengo tem do que todos os outros. Então eu vejo aí uma plena... É uma besteira tremenda você não deixar o Flamengo caminhar sozinho, mas tem um clube que tá do lado do Flamengo que não faz nada. Na verdade, quem conserta o gramado, quem conserta as traves, quem paga as contas, quem pinta, quem paga toda a dinâmica do Maracanã, quem faz o Maracanã ainda respirar ainda é o clube de regaças do Flamengo. E tem que abrir mão ainda para ver o Vasco entrar na justiça, encher o estádio como fez, porque abaixaram os ingressos todinho, mas a justiça acabou, como sempre, sendo cega e deu direito ao Vasco. E o Levi vai estar postando sobre isso aí. O Levi vai estar postando. Menos mal, ruim, que eles encheram o estádio, botaram um grande público e viram o Vasco sair com um empate melancólico de 0 a 0. É, galera, a justiça acaba sendo feita às vezes, né, galera? Vamos ver aí se o Flamengo daqui pra frente vai fazer prevalecer algum documento e deveria mostrar um documento para a imprensa saber que existe algum documento que dá direito do uso do Maracanã ser do Flamengo, do Fluminense, que pelo que está se vendo que o Vasco está fazendo, o Vasco não está nem aí para esse documento e a justiça está dando todos os direitos pleno para ele. O Flamengo tem que ser representado melhor na federação ou aonde for, né? É isso que eu vejo. E as matérias que eu tenho, galera, ficam todas por aqui. Falei de Flamengo de contratação, falei de Flamengo flertando com jogadores, falei do Flamengo de jogadores que estão saindo, falei de jogadores que podem estar voltando, falei de estádio novo, plano A, plano B, falei de tudo, um pouco do jogo da Libertadores no meio da semana, que o Flamengo ganhou o Tolima de 1 a 0, e falei do jogo de ontem, Flamengo 2, Santos 1, Flamengo novamente nos calcanhares dos líderes. Daqui a pouco, quem vai ser líder é o nosso Clube da Gávea. É, galera, as coisas parecem estar melhorando. Vou ficando por aqui. Uma ótima semana para todos vocês e aguardem a excelente matéria que o Levi está preparando para postar aqui na terça-feira. Um beijo enorme no coração de vocês. Aquele like de confiança, sininho das notificações, comente aqui embaixo, minutagem da gente, vê o máximo de vídeo que vocês puderem. Eu sei que isso aqui foi um pouquinho grandinho, mas se vocês verem a metade desse vídeo, já vai estar me ajudando, galera. Minutagem da gente está muito baixinha, os nossos inscritos evoluíram cada vez mais, estão cada vez crescendo cada vez mais, mas a nossa minutagem, infelizmente, ainda é pouco. Nos ajude com as nossas minutagens, chame cada vez mais gente para se inscrever no nosso canal, para conhecer o meu trabalho, o trabalho do Levi e o trabalho do canal Sempre Fla. Uma ótima semana para vocês, um beijo no coração. Isso aqui é Sempre Fla, isso aqui é sempre Fla. Valeu, galera!